gente, é um prazer estar aqui. Eu vou ficar em pé porque eu já vou começar a apresentar, para a gente já começar a discussão. A gente fez uma pesquisa super bacana, acredito que muitas dos que estão aqui responderam. E ela fala sobre mitos e verdades. Nós tivemos 107 respondentes, e 107 mulheres respondentes e 77 homens. A gente buscou pessoas que estão no mundo corporativo, que estão no varejo ou relacionado a eles para responder. A gente usou aí um período de quase 2 semanas para poder responder a pesquisa. E o principal objetivo era, cada frase que a gente abordava, as pessoas diziam se era mito ou verdade, e depois compartilhava alguma experiência ou algo que queria comentar. A gente ouviu algumas dizendo, nossa, mas talvez não seja tão mito ou tão verdade, mas a gente quis proporcionar isso justamente para não ficarem em cima do muro, como muitas vezes iriam ficar. Tá bom? Então, a gente começa compartilhando qual vai ser a dinâmica, né, do debate. O primeiro bloco, a gente fala sobre carreira e salário. Estão pedindo para eu vir mais para cá, você desculpa que eu vou ficar na sua frente um pouquinho. E, Bruna, já que a gente parou um pouquinho, eu quero só fazer uma sugestão. Eu estou vendo, porque daqui a gente vê tudo, né? O Piponzi falou que a gente vê tudo aqui. Quem está no celular, tal. Se você está postando alguma coisa, ajuda aí, coloca a hashtag Unidas para Transformar Mulheres do Varejo BR, tá bom? E aí a gente sai nas mídias junto com vocês. Obrigada. Mulheres do Varejo só, sem BR, desculpa. Mas a gente é do Brasil. Por enquanto. Estou voltando. A gente começa com o bloco carreira, salário e reconhecimento. Quais são os nossos desafios? Depois a gente passa para o bloco maternidade, preconceito e mudança de mindset. A gente precisa discutir sobre isso. Tecnologia, yes, we can. Então, as mulheres podem e querem estar na tecnologia. E estilo de liderança e negociação, qual é o nosso? Eu começo com o primeiro bloco, onde a gente trouxe a frase mulheres precisam se esforçar em dobro para mostrar o seu talento. E aí eu começo com essa foto que acho que retrata muito do que é esse desafio para nós. Né? A mulher, sim, tem um esforço maior para mostrar o seu potencial, para ser escutada, né? Para ouvir o seu talento. E aí, aqui, algumas das frases que foram faladas a respeito disso. Então, uma mulher dizendo que, sim, é fato que ela tem que fazer um esforço enorme para ser ouvida e considerada. Né? Pela minha experiência, percebo que fora os 3 meses de experiência numa empresa, talvez eu tenha vivido uns 6 meses de experiência para me provar especialista em um assunto que julgavam ser que o homem entendia melhor. E o homem declarando que, devido ao preconceito, ele acha que mulher precisa se esforçar mais para deixar o seu trabalho em evidência. Pensando nisso, a gente buscou um outro conceito, que eu não sei quem viu essa foto, de um indiano, que ele publicou sobre o esforço invisível. Né? Então, a gente tem as mulheres do lado esquerdo e os homens do lado direito, e ele fala que não se trata apenas de equiparar salário e oferecer as mesmas coisas. Isso, sim, também é importante. Mas tem uma questão de esforço que a mulher tem que chegar em casa, realizar as tarefas sozinhas. Obviamente, ela se sentirá mais cansada, o que influenciará negativamente suas relações pessoais e profissionais, enquanto os homens conseguem avançar suas carreiras. Veja, tudo que eu estou dizendo aqui não significa que é 100% assim para toda a família, mas isso é uma realidade e a gente precisa discutir sobre isso. E aí ele fala de uma questão de esforço invisível. E aí é bem interessante que, quando a gente perguntou para os homens se é verdade, ou para os homens e para as mulheres, que as mulheres precisam se esforçar mais, olha que interessante. 85% das mulheres disseram que sim, e 47% dos homens disseram que isso é verdade, ou seja, a maior parte acha que é mito. E aqui, de fato, está uma questão do esforço invisível que os homens talvez não tenham percebido. Um outro tópico importante que a gente precisa discutir é um ponto de vista dos homens ainda machistas, que declararam, por exemplo, que já vi muita sessão profissional feminina com pouco talento envolvido. Um pouco mais aberto, se eu posso dizer assim, o que ele disse foi: o que ocorre com o público feminino no mercado é uma confusão de inversão de valor com o comprometimento versus ela deu para fulano de tal e por isso alcançou aquele cargo.
A gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa mudar esse mindset, e aí essa capa, acho que remete muito ao que é a expectativa e a realidade. Mulheres bem-sucedidas não querem ser capas da Playboy, elas querem ser capa da Forbes. Passando para um outro tópico, a gente perguntou sobre o salário da mulher, se é menor do que os homens. E a maior parte, 87% das mulheres e 71% dos homens, disseram que responderam que sim. Mas acho que a gente precisa discutir um pouco mais a respeito desse sim. E aí eu trouxe alguns verbatins, algumas declarações a respeito disso. A primeira é, como executiva, sempre tive o mesmo salário que meus pares homens. E bônus, algumas vezes maiores por alcance de metas, ou seja, o salário é igual, mas por uma questão aí de desempenho, o bônus foi maior. Um outro é, entendo que para a mesma função na mesma empresa, os salários são iguais. O que ocorre é que, na média, há menos mulheres ocupando os cargos altos na empresa. E, por isso, essa diferença, talvez, da média. Uma outra opinião. Quando a gente vê uma declaração dos homens, eles falam também, embora as políticas das médias e grandes empresas, a grade salarial seja igual, as oportunidades de ascensão não são, né, criando essas diferenças de salários. E depois, uma outra declaração que o homem diz é que ocorre é que as mulheres com a mesma idade, na mesma profissão, costumam ganhar menos porque tendem a entrar depois no mercado de trabalho, porque, em média, estudam mais, ou porque pausam a carreira para ter filhos. Tá? Então, essa é uma reflexão de que aqui pode ser algum dos motivos para que esse salário seja igual. Mas a gente ainda sabe que tem oportunidades e que precisa, sim, equiparar o salário. E por que eu estou dizendo isso? Porque saiu um estudo recente, eu não sei quem viu, que estima-se que as mulheres vão ganhar o mesmo do que os homens daqui 202 anos. Precisamos mudar, né? A gente precisa mudar esse número e fazer isso acontecer mais rápido. Isso é um número global que saiu, e a gente sabe que isso é realidade no Brasil, mas acho que é importante destacar que no Brasil já existe aí uma lei dizendo que no Brasil ele garante a igualdade salarial entre homens e mulheres, né? No texto, a determinação diz que os salários devem ser iguais, sem distinção de sexo, e isso aparece em pelo menos 4 artigos. Então, tem uma questão de lei que já nos cobre, mas precisamos discutir a respeito disso, mesmo sabendo daquelas diferenças que eu comentei na frente, no slide anterior, é uma pauta que a gente precisa discutir. E aí eu passo a palavra à Tânia para o nosso primeiro bloco. Obrigada, Bruna. Gente, que interessante quantos números a gente percebe aqui, né? Que número é esse que está certo? Né? O que a gente está levando? Né? O que é mito? O que é verdade nisso? O que é cada verdade, para cada um, para cada história, faz com que a gente leve isso para frente? Né? Então, a primeira pergunta vai para você, Karen, como especialista em carreira e remuneração. Como é que você tem visto isso? É verdade essa questão que o varejo tem salário menor que as outras indústrias ou não? Como é que você vê esse cenário? Bom, depende das outras indústrias, né? Então, mas eu vejo que cada vez mais tende a se olhar o profissional, as competências, independente dos segmentos. Claro que tem que alguns segmentos que remuneram muito, mercado financeiro, são mais agressivos e tudo mais. Mas o que eu vejo é assim, depende da maturidade da empresa. Eu digo que tem 4 tipos de empresa que fazem a gestão da área de RH, isso reflete nas pessoas. Primeiro, você tem aquela empresa arcaica, é um DPzão ainda, Jerubal Pascoal, que, infelizmente, não tem políticas, né? É muito mais focado na produção, é muito mais focado no DP mesmo, né? E não está alinhado com esse mundo muito mais competitivo, de trazer talentos e tudo mais. Depois você tem a empresa que já caminhou um pouco em termos de políticas, sistemas de RH, treinamentos, mas ainda está muito aquém do que o mercado de trabalho precisa. Depois você vem a empresa que já avançou, já tem programas de desenvolvimento, você que é de RH também, né?
de desenvolvimento, de atração e de pipeline de liderança. E você tem aquela outra empresa que está muito mais à frente, olhando muito mais propósito, programas de diversidade e tudo mais, né? Então, tem uma questão de que empresa que eu estou, que empresa que eu quero trabalhar, porque não é só a empresa que quer te contratar, a gente tem que fazer escolhas, gente. Né? E a gente tem visto empresas aí que eu tenho certeza que nossos filhos não querem trabalhar em empresas assim. Então, assim, esse poder de escolha, eu sempre falo assim, a empresa está te escolhendo, mas você também tem que escolher a empresa. Então, a cultura, ela é muito importante, você entender a cultura da empresa, entender que momento, que maturidade do RH essa empresa está, para também fazer as suas escolhas, né? Eu só quero dizer, gente, a carreira, a gente pensa, os mais jovens, que é uma maratona, aí uma corrida de 200 metros. Gente, esquece isso. Não é nem mais uma meia maratona, é uma maratona, segunda maratona. A gente vai viver muito, né? Hoje a gente tem estudos que mostram que crianças que nasceram em 2007, metade delas vai passar dos 104, 105, 110 anos. É claro que é em países desenvolvidos. Então, não pensem na carreira, né, no curto prazo, né? A questão da maternidade, eu não sei se eu estou tomando muito tempo. A questão, nossa, vou parar, e depois como é que eu vou voltar, né? Gente, a gente vai ter que trabalhar muito, porque a gente vai viver muito e a gente vai ter que ter outros tipos de atividades, que não seja só o mundo corporativo, né? Porque a gente vai ter que se sustentar até lá. Né? Muito bom, obrigada, Karen. Agora eu queria pensar assim, numa das coisas que a Bruna comentou foi a questão do esforço, né? O esforço invisível, como a gente fala. E a gente está trazendo aqui uma das pautas, que é também tecnologia nos diferentes segmentos, né? O Ney trabalhou varejo, indústria, agora serviço, e dentro dessa área. Como é que é a questão de remuneração e de esforço para as mulheres que você gerenciou, por exemplo? Eu acho que está bem alinhado com o que já foi dito, que a questão da remuneração e do reconhecimento está muito associada à cultura da organização. E a cultura não é uma coisa que a gente senta e fala, vou mudar a cultura, vou fazer a cultura. Aquilo ali está... A cultura é o jeito que as coisas são. Né? A nossa casa tem uma cultura, um jeito de ser. Né? A casa do meu pai tinha um jeito de ser, a minha tem um jeito de ser, e cada empresa tem um jeito de ser, que vem lá de trás, vem lá de quando as coisas começaram, e isso vai criando. E daí em diante você pode escrever o que você quiser nas paredes. O que vale é como as coisas são. E se dentro da cultura da organização é uma organização que já teve a participação de mulheres relevante, a mulher tem um peso relevante. Ou, se está sendo feito um trabalho importante de dar este peso, isso começa a mudar. Agora, eu vejo que no setor fabril a preocupação é muito baixa, até por questões culturais, ou seja, está lá dentro da fábrica, é um ambiente extremamente masculino. Então, não é nem uma questão de está na cultura, ou seja, são homens, são engenheiros, é empresa masculina, vertical, hierárquica, então está na cultura. E aí você vai dizer, mas paga menos? Não é que paga menos, valoriza menos, reconhece menos, com isso, automaticamente, a consequência final... Por isso que a questão da lei tem que ser discutida. Porque simplesmente dizer que paga o mesmo salário não garante o mesmo reconhecimento. Se não garante o reconhecimento, pouco importa a lei. Então, tem uma questão, sim, que eu acho que precisa ser discutida, que é a questão do reconhecimento. Que é o que todo mundo, né, aqui tem um monte de gente de RH, é a implementação da meritocracia independente de gênero, o que não é fácil. Que não é fácil. Fazer processo meritocrático não é fácil nem para homem nem para mulher. Mas o fato é, como é que as organizações conseguem realmente valorizar baseado em resultado. Então, na minha experiência, indica que o varejo, claro que tem diferentes tipos de varejo. Tem varejos e eu conheço o varejo de farmácia por ter clientes e amigos, sei que é um varejo que tem uma penetração grande de mulher, tem varejo que não, tem menos, então isso varia na cultura. Agora, minha percepção geral é que está mudando sensivelmente, ou seja, não só por esse evento, mas em todas as organizações onde eu passei,
o tema está na mesa. Só do tema estar na mesa, isso é muito diferente. Para quem trabalha muito tempo e nunca viu isso estar na mesa, então, hoje o tema está presente mesmo em organização fabril. Que legal. Obrigada, Ney. Eu vou pular a Neiva, que eu vou deixar a Neiva fechar esse bloco, porque o que eu vou trazer para você é quente, Neiva, mas eu quero trazer... Acho que tem um microfone mais aí também, se você quiser ficar com um. Eu vou para o Pipose porque o que o Ney comentou, você trouxe na tua fala, da questão de um pouco de sorte, um pouco de competência para as pessoas chegarem lá. E ele falou também um pouco da lei. Na nossa conversa, você trazia um pouco de mulheres sendo promovidas na Raia do Brasil, mas eu queria trazer o teu papel como IDV. O que o IDV tem feito nesse tema de remuneração? É uma preocupação? Está na mesa essa pauta? Não está na mesa. Eu acho assim que as empresas mais formalizadas, porque o IDV só tem empresas formais, tá? Só tem as grandes empresas do varejo, tá? De uma forma geral, percepção, eu olho pela minha empresa e olho para um debate que, mesmo tendo a própria Luísa, que é bastante ativa, ela está no conselho, aliás, foi ela que me convidou para estar no IDV. Eu acho que a percepção realmente é a percepção da igualdade do ponto de vista da remuneração, da competência. O que acontece é que tem uma realidade que existem menos mulheres, porque os obstáculos são muito maiores. Os obstáculos, realmente, aquela foto, para mim, espelha. Quer dizer, enquanto se você não mudar os hábitos, quer dizer, a sua vida pessoal, a mulher já tem uma natureza que a tendência na divisão de tarefas é que ela tenha um peso maior nas tarefas. E, por conta disso, ela, de repente, retarda um pouco mais a carreira, por conta da maternidade. Muitas vezes ela retarda e nem retorna, ela vai montar o seu próprio negócio. Então, existe uma constatação hoje, que, para mim, acho que vai depender, de um jeito ou de outro, de como que as pessoas... Acho que o casamento, ele marca um contrato. Eu, na minha época, quando casava, e toda minha turma de amigos, a gente tinha, em média, 3 filhos, tá? E o casamento era uma coisa combinada. O acordo você vai cuidar de educar os filhos, criar filhos melhores para o mundo e tudo mais, e, na realidade, eu sou o jeito que vai realmente ser o provedor. Tá? Eu até tinha uma característica assim, interessante, porque até as pessoas brincam muito com hoje, que desde que eu casei, eu nunca tomei conta do dinheiro. Tá? Eu realmente sempre valorizei o trabalho da minha mulher em casa, no sentido que ela administrava tudo. Administrava até a compra do carro, a troca do pneu, o que fosse, qualquer coisa. E eu nem sabia do dinheiro, era tudo com ela. Tá? Era um acordo, era um contrato, uma forma da gente gerir a nossa vida. Hoje, realmente, esses contratos tendem a mudar, as tarefas são mais divididas. Tá? Então, de toda forma, eu acho que, para você ter uma equiparação do ponto de vista de quantitativo, eu acho que realmente depende muito disso, da raiz. Agora, do ponto de vista da remuneração, ser maior ou menor, acho que os planos de carreira são muito claros. Acho que hoje, inclusive, a exigência do ponto de vista de competência dentro das empresas, na hora que você começa a olhar uma empresa que tem que olhar muito mais o seu entorno, muito mais ao seu redor, entender a participação dela, o quanto ela faz diferença dentro de uma sociedade, qual é o propósito que ela tem. O nosso propósito, por exemplo, é cuidar de gente. Cuidar de gente, a mulher cuida, é uma coisa muito mais. Talvez por isso, talvez não, é por isso que a gente tem 2/3 da população nossa em loja é feminina. Por isso que talvez a gente tenha uma quantidade de homossexuais muito grande. Tá? Acho que tem uma coisa de cuidado, tá certo? As pessoas são realmente, eu acho, fantásticas. Tá? Enfim, eu acho que um pouco disso, quer dizer, então, dando essa volta toda para responder assim a tua pergunta, falar, o problema foi colocado na mesa? Não, não foi colocado na mesa. Existe uma convicção de que o tratamento é igual? Sim. Existe uma convicção que a quantidade de homens e mulheres ela é diferente por conta de origens? Sim, mas vamos ver por aí. Muito bom, ou seja, temos aí, dá vontade de conversar um monte, né? Porque deu vontade de falar como é que a gente faz essa evolução na cultura e no comportamento, e daí o que a gente faz? A gente joga para a Neiva. E aí, Neiva, a gente quer o seguinte, porque isso não é pouco, porque o que a gente quer é provocar. Como você é de comunicação, eu quero também saber, a gente fala muito de fake news, e hoje em dia as informações, né, a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é, procura a fonte, a gente quer da academia, quer saber, né, qual que é, tem que estar no PPT. Como é que é isso, lidar com essas informações, já que a gente está falando mitos e verdades, sobre essa questão da remuneração, porque a gente fala que nem na loja, que o momento da verdade é a hora de pagar no caixa, né, que todo mundo gosta de fazer compra, na hora de pagar dói o bolso, a gente fica um pouco incomodado. Carreira também é isso, né? A hora da remuneração ela é um pouco mais delicada em todos os sentidos. Como é que é isso com relação a como as informações têm sido
Neiva, é ótimo o teu sorriso. Gente, só para fazer um parênteses, eu e a Neiva, a gente é parceira de muitos painéis na Associação de Recursos Humanos e vários outros. E a gente tem se divertido muito. Neiva, vou adorar te ouvir. Eu não sei nem por onde eu começo, né? Vamos lá. Vou falar um pouquinho dos resultados da pesquisa. Eu achei muito curioso que, principalmente na última parte, as respostas dos homens são muito mais sensatas do que as das mulheres. Tem um preconceito muito grande. Se você puder voltar nas respostas das mulheres, elas estão olhando o mundo pelo umbigo delas, as que chegaram lá, né? Então, como executiva, sempre tive o mesmo salário que os meus pares homens e ganhei bônus muitas vezes maiores. Entendo que, para a mesma função, os salários, o que ocorre é que tem menos mulheres ocupando cargos mais altos nas empresas. Os homens têm um discurso mais realista, né? E muito objetivo. Isso me chamou muito a atenção. Mas o que eu vejo, assim, primeiro, cultura. Eu sou professora de cultura digital e de mudança cultural na Digital House. Cultura a gente muda no longo prazo. E depende da alta liderança. Não é uma coisa estática e que a gente é o que é e vai ser sempre assim. Então, depende de todos nós que estamos aqui mudar a cultura das empresas para que elas sejam, de fato, igualitárias e inclusivas. Segundo, tem diferença salarial? Tem. Terceiro, qual é o maior entrave? A maternidade. Quando é que a carreira dos homens decola e a das mulheres ou fica estagnada ou elas são expulsas do mercado? Quando elas decidem ser mães. Por quê? Aos olhos de uma empresa, independente do setor, isso eu posso falar porque eu passei por vários setores, você olha para uma mulher que foi mãe e você diz, ela está menos comprometida com a carreira. Você olha para um homem que foi pai e você diz, nossa, agora ele está mais responsável porque ele virou pai. Isso é um super viés e a gente precisa admitir que a gente faz isso. Nós, homens e mulheres, não são só os homens que fazem isso. Enquanto nós, mulheres, não admitirmos o machismo que a gente tem, a gente não muda. E a outra coisa que é muito complicada na questão da evolução da carreira e dos salários, das promoções, é que a gente, quando vai fazer a avaliação de desempenho, aquele pool de talentos, que todo mundo que é de RH já fez e todo líder já fez, a gente olha um homem pelo potencial dele. A gente fala, nossa, esse cara tem potencial, vamos promovê-lo. E a gente olha para uma mulher pelo serviço prestado. Ela precisa provar que ela fez para ela ser promovida e para ela ter uma chance. Então, tudo isso são vieses e são fake news que a gente não, a gente faz tudo igual. Talento, meritocracia. Eu sou super a favor de meritocracia. Tudo que eu conquistei foi por meritocracia, mas eu não tive condição nenhuma de igualdade. Então, eu sou a favor da meritocracia quando a gente tem a mesma condição. E aí tem uma outra coisa que eu acho que as empresas, qualquer que seja o setor, precisam encarar, e os líderes precisam encarar, que é o seguinte, não é para beneficiar a mulher. O machismo, ele acaba prejudicando homens e mulheres de maneiras diferentes. Então, quando a gente vai com viés de vamos fazer um treinamento para desenvolver mulheres líderes, vamos fazer um benefício não sei das quantas para as mulheres. Não, gente, vamos fazer benefício para as pessoas. Vamos ter licença paternidade estendida, vamos ter horário flexível para todo mundo, vamos ter home office para todo mundo, vamos ter auxílio creche para todo mundo. Vamos dar as mesmas oportunidades para as pessoas? Todo mundo é pessoa. E aí você beneficia qualquer maioria minorizada. Que eu detesto essa palavra minoria. Como é que você pode ser minoria se você é 54% da população negra, se você é quase 52% da população de mulheres? Não é minoria nunca, é minoria nas posições de liderança. Então, assim, qualquer maioria minorizada vai ser beneficiada se a gente olhar as pessoas e os talentos das pessoas. E não a deficiência na frente da pessoa, a raça na frente da pessoa, o gênero na frente da pessoa, a orientação sexual na frente da pessoa. Arrasou, minha amiga. Bom, né? Mas a gente não para por aqui, porque o negócio está quente. Vamos falar de maternidade no nosso próximo bloco. A gente fez
várias perguntas, e esse é uma das que a gente mais vai entrar no nível do detalhe. E aqui está bem acompanhado do que a gente acabou de falar, porque a gente precisa falar sobre isso do ponto de vista do que a gente considera, do que a gente acha que é verdade e daquilo que o homem acha. Acho que esse é um ponto importante para a gente começar a refletir sobre cada afirmação que a gente vai ver aqui. Veja bem, 84% das mulheres e 74% dos homens disseram que sim, que mulheres sofrem preconceito no mundo corporativo quando ficam grávidas. Mais para frente a gente vai ouvir algumas declarações a respeito disso. Outro dado que a gente viu é que 73% das mulheres e 65% dos homens dizem que as mulheres têm dificuldade de se recolocar porque se tornaram mãe. Aí a gente tem 59% das mulheres dizendo que as mulheres têm preconceito em contratar mulheres com relação à questão de maternidade. Pausa para, né? Respiremos, né? E 49% das mulheres disseram que é verdade que engravidar, sim, atrasa a carreira, né? Pensando nesses resultados, a gente trouxe algumas das declarações feitas que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre cada uma delas. A primeira, sobre as mulheres sofrerem preconceitos, tem um verbatim que eu achei interessante da gente trazer, que é: fui demitida após 15 anos de trabalho, após a 3ª licença maternidade. Mas, detalhe, nas 2 primeiras ela não saiu de licença. A outra questão é: ou te tratam como doente, porque você não pode fazer as coisas, ou acham que toda e qualquer decisão está enganada por causa dos hormônios. Isso é muito real. Outra declaração é a respeito de engravidar atrasa a carreira. Atrasa a carreira e te coloca em um ponto eterno de delay, pois você vai precisar sair no horário certo para pegar a criança na escola e as decisões continuam sendo tomadas mesmo você não estando lá. Isso é um fato, né? Tanto do ponto de vista da mãe que tem que sair, tanto do ponto de vista da empresa que as coisas e as decisões precisam continuar sendo tomadas, né? Um outro ponto é: até o momento eu não engravidei, porque sempre acho que isso pode atrapalhar meu momento profissional. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Quantas já não demoraram para ter filho por conta disso? Sempre que penso em ter filhos, acontecem mudanças no mundo corporativo e eu vou adiando. Então, isso também é uma realidade das mulheres.